Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer a Ele por ter trazido nós aqui e agradecer. Como é que é o seu nome? Rubens. Olha, contar quantas vezes eu já convidei ele, é vizinho meu, nosso lá. Fala, uma hora vem, outra hora vem, outra hora eu nem não convido, ele fala que uma hora vinha e ele veio. O contra ele aí não tinha, ele fala, muito educado para cumprimentar. Eu saio para fazer caminhada, passo lá, ele teve que eu posso distrair, ele me cumprimenta. Então, até hoje eu marquei aí Romanos capítulo 5, mas aí eu acho que vou pregar o assunto de salvação bem explicado, mas por causa dele, para ele entender como é que salvar a alma, a situação em Cristo Jesus. Pode falar, irmão Antônio. Talvez o nosso filho ligou pedindo oração sobre a lei que vai esperar amanhã. Disse que tem ajudado muito ele e orar por ele também, a família dele. Disse que tem desejo de vir, mas parece que o negócio marra ele. Então... Certo. E também agradecer a Deus pelo irmão Daniel me disse hoje que, por áudio, que eu tinha comunicado com ele por áudio sobre a mãe deles, que ele chegou ontem à tarde, mas hoje ele não vinha porque ele ia ficar a noite com o pai dele. Então agradecer a Deus por isso, nós oramos em favor dela e agora temos que agradecer a Deus, que deu alta, trouxe ela para casa. Agora a vida nossa está nas mãos de Deus. Você fica doente, quando a gente fica doente, tem um ditado, eu ouvia falar muitas vezes, você está com o pé na cova, você está doente, dependendo o caso da doença, não é fácil. E quando você está com saúde também, agora pode também cair de repente também, Enquanto nós estamos vivos, sabemos que vamos morrer a qualquer hora. Agora do que nós não sabemos, Deus sabe. Então, por isso que nós devemos orar a Deus, pedir a Ele e agradecer a Ele também. Se Ele atende ou se não atende, agradecemos a Ele, Amém? Então vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que nós estamos aqui. Agradecemos por esse rapaz, o Rubens, que nos visita pela primeira vez, os outros demais irmãos que estão aqui presentes, e a irmã Marina também, pedimos em favor dela, que está viajando, pedimos em favor, agradecemos a Ti pela recuperação da mãe do irmão Daniel, peço em favor dela, da família toda, dos filhos, dos netos, genro, e pedimos também, Senhor, em favor da família de nossos filhos. Pedimos em favor dos irmãos, aqueles que não vieram, tu sabes a necessidade de cada um, que eles estão trabalhando, e aqueles que estão enfermos. E pedimos também em favor das igrejas, irmãs, onde estão em cada local estabilizada por Ti. Em nome de Deus. E pedimos agora aqui em favor dos hinos e em favor também da mensagem. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Só não está conferindo, eu vou tocar um turno, vou ver. E na música não estou entendendo. Porque está lá, ele está em sustenido. Tá? É Mi bemol, isso é 4 sustenido. Menos 4 sustenido por 4 bemol, não é?
resgate. Amém. Então o assunto vai ser outro, sobre salvação eterna. Por que fala salvação eterna? Salvação do quê? Primeiramente da alma, né? E eterna? Eterna é porque é sem fim. Mas quem é que salva? Jesus. Jesus é quem salva. Nós mesmos não salvamos ninguém. Nós não salvamos nós mesmos. Mesmo nós fazendo a melhor obras que puder fazer, que conseguir fazer, não se salva. A obra que salva é a obra redentora de Jesus Cristo.
na cruz. Então aquele que crê nele tem a vida eterna, e aquele que não crê não tem a vida eterna. Então nós vamos começar esse estudo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Depois tem outras passagens. O apóstolo João escreveu assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aqui. Então aqui João está falando que Deus amou o mundo de uma tal maneira, se tal não tem limite, que chegar de dar o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que todo aquele, não é alguns, é para todo, esse todo nós estamos no meio, porque eu criei nele, aceitei ele em 1994, outros mais tempo, outro depois. Tem que ter um dia do encontro com Jesus, tem que ter o dia do novo nascimento, né? Então Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para tomar sobre si o julgamento que era para ser julgado o homem no inferno, vamos dizer assim. Então Jesus, o Filho de Deus, ele tomou todo o julgamento que o homem estava condenado, está condenado. Então Jesus, ele tomou todo o julgamento, ele aceitou o que o Pai propôs para ele, para morrer numa cruz, porque ele viu que o homem não tinha jeito, pode ser batizado, pode frequentar a igreja, pode fazer o que for, se não for através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, e ele beneficiar desse sangue, deixar que o sangue de Jesus lava os pecados deles, aí todos esses não vão perecer, não vão sofrer as consequências do pecado lá no inferno, começando pelo pecado de Adão e Eva. Ele foi o primeiro. Então quando Adão pecou, então veio toda a raça humana, nasceu pecador. Então o julgamento, esse julgamento que eu estou falando aqui, quem merecia ele somos nós, pecadores. Nós merecemos a condenação por causa dos nossos pecados, mas só que Jesus tomou os pecados, levou na cruz em nosso lugar. Em vez de nós ser condenados no inferno, Jesus não foi lá no inferno, mas ele sofreu equivalente ao inferno. Na cruz vemos a justiça de Deus sendo satisfeita. Por quê? A justiça de Deus é perfeita. O homem, a humanidade toda não ia conseguir fazer justiça perfeita para poder ir morar com Deus lá nos céus. Porque a justiça do homem é falha. Ora nós estamos de bom humor, estamos amando a Deus, estamos servindo Ele, no outro momento nós não estamos. E o passado nosso? Então, Deus, ele viu que a justiça de Deus, que ia em nós, que Deus ia fazer justiça, ele fez tudo no Filho dele. Então a justiça que Jesus fez na cruz, a morte de Cristo para pagar nossos pecados, Deus ficou satisfeito. Falta nada. Filho de Deus cumpriu toda a lei, os 10 mandamentos,
Ele não deixou nenhum jota e nenhum tio da lei sem cumpri-la. Então, e a sua graça sendo oferecida, a graça, quer dizer, o favor de Deus, a dádiva de Deus, a todos os que creem em Jesus Cristo. Esse é o evangelho que nós pregamos. Então, hoje, nós cristãos, não somente daqui, de todos os lugares, vivemos em meio às injustiças e sofrimentos deste mundo. Então nós estamos no meio. Nós estamos vivendo no meio da injustiça desse mundo. Nós só vemos injustiça. Vê mais injustiça, mais pecado, mais iniquidade do que justiça. Tem várias. Então, o Antônio, o nosso irmão lá de Duartina, está assistindo de novo. Que Deus abençoe ele. Amém. Olha, irmãos, então nós podemos nos lembrar de que Cristo é a nossa rocha, o nosso refúgio, porque nós cremos nele. Ele é a rocha, o nosso refúgio. A nossa alma está ancorada, onde estava refugiado. Então aqui nós vemos, irmão, que ele aqui apresenta a classe de amor que é de Deus, amor perfeito, de entregar seu filho para ser crucificado. É um amor perfeito na cruz por nós pecadores. Então nós vemos isso. Os que não recebem o remédio que Deus providenciou em Cristo Jesus vão perecer, vão morrer perdidos, porque o remédio é esse, é o sangue de Cristo na alma, na vida da pessoa, é o Espírito Santo habitando nele. Sendo assim, irmãos e amigos, aquele que aceitar o nosso Salvador, ele permanecerá vivo, verdadeiros. Todo aquele que crê nele não morrerão. Mas não morrerão o quê? A alma, o espírito. Esse morrer, a morte, porque o corpo morre, o espírito não morre, ele separa. Mas quando fala morrerão, porque vão ficar lá naquele lugar que ninguém deseja ir, aquilo lá não é vida, é morte. É morte eterna, fica separado de Deus a vida toda. Agora, aquele que aceita o Salvador Jesus Cristo, não será separado de Deus. Ele não será, mas viverá na presença de Deus para sempre. Olha, Deus é amor, bondade e fidelidade divina. Agora nós vamos ler lá em Salmos 136, verso 1. Depois nós volta aqui em João 3,17. Salmo 136, versículo 1. Olha o que ele fala: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 136 ele fala, e nós louvamos o Senhor. Louvar o Senhor não é só cantar. Louvar o Senhor é com nossos testemunhos, as nossas boas obras. Quando nós fazemos justiça, parece injustiça, nós preferimos fazer justiça. Nós estamos louvando o Senhor. Tem o louvor de louvar Ele, cantar louvor, louvar Ele com instrumento, com harpa, instrumento de corda, etc. Teclado, piano, acordeon, sanfona, né? Mas tem outros louvor.
o nosso testemunho, a nossa vida. A nossa vida deve louvar ao Senhor. Quando você vê um cristão, olha, você vê a vida dele diferente. Então louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Nós não louvamos criatura, louvamos o Deus vivo. E ele fala, porque a sua misericórdia, dura para sempre. Ela não tem fim. Não devemos esquecer que Deus é bom. E, portanto, Ele é misericordioso. Às vezes a pessoa fala, mas como Deus é bom, Ele recebe uma bênção, uma cura. Tanto pede a Deus, Deus livra ele do mal. Fala, mas como Deus é bom, mandou chuva. E se Ele não mandasse chuva, e se Ele não abençoasse, Ele seria ruim? Não, Deus continuaria sendo bom do mesmo jeito. Não tem como expressar. Agora voltando em Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Lá nós lemos 16 daquela hora. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, vai explicar por que Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Jesus, nessa primeira vinda que Ele veio, Ele aqui está falando, Ele não veio para condenar o mundo. Na segunda vinda, sim, aí é o julgamento. Aí Ele vai condenar. Já está condenado, depois nós vamos ler o 18, já está condenado. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Como que o mundo ia ser salvo por Ele? Porque Ele ia pagar os pecados na cruz, ia oferecer aquela salvação de graça, não exigindo obras. As obras têm muita importância para aquele que já aceitou Ele. Vi aqui na igreja, nesse local que para assistir o culto, é uma obra, uma boa obra. Nós não sabemos quanto, até que grau é, só Deus. Agora, só que nós não viemos aqui confiando que a igreja vai salvar. A igreja, ela prega que Jesus Cristo salva. É esse que nós pregamos. Jesus, Ele é o único que tira os pecados do mundo, da pessoa do mundo. Igreja nenhuma. Irmãos, quer dizer que o objetivo da missão de Cristo era salvar. Salvar quem? Todo mundo? Então vamos todo mundo para o céu. Salvar quem aceitasse Ele. Poucos que aceitam a Cristo, religião aceitam bastante, mas Cristo, aceitar Ele no trono da alma, ser dele, deixar Ele ser seu dono, seu salvador. Agora, e a rejeição? O que acontece quando rejeita? A rejeição resulta em condenação. Rejeitar a Cristo, a pessoa não precisa falar, eu rejeito a Cristo. É só ele não mudar de vida, não mudar a crença dele, o pensamento dele, de aceitar o Filho de Deus, passar para o novo nascimento. Senão, ele está condenado. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo. E o mundo fica procurando salvação em religião, etc. Não há nenhum outro além dele. Ele é a salvação, é Jesus. Ele é a vida, filho que é a vida eterna. Ele é a fonte da vida eterna. A fonte quer dizer que não esgota, não acaba. Por isso que devemos ter sempre o objetivo de viver pela fé. É fé naquele que morreu na cruz por nós pecadores. Amém? Agora o versículo 18 de João 3. Olha para vocês verem. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Então não é que ele vai vir para julgar, mas desde já, ele fala, quem crê nele não é condenado. Depois que crer, mas esse crer tem que ser um crer bem verdadeiro. Um crer que provoca, mostra a renúncia do eu. Que ele vai renunciar todo aquilo que ele vai devagarzinho, não é de uma hora para outra, né? Todas as coisas que ofendem a Deus. Se ele bebe só embriagado, por exemplo, bebe assim, então isso é pecado. Por que a bebida é pecado? Porque prejudica a saúde. E nós não devemos maltratar a saúde, tem que zelar do nosso corpo. Se torna pecado, porque é um vício, beberrão. Fala, os bebidos não herdam do reino dos céus. Os maldizentes também não herdam do reino dos céus. Os idólatras não herdam do reino dos céus. Os idólatras, tem muito. Quem mais? Quem mais que fala a lista lá que eu esqueci agora? Os roubadores também. Os ladrões. Os roubadores, ladrão é uma classe. Roubador é outra classe. Que rouba de um negócio e tal. E ladrão com mão armada. Tem tantas coisas. Tem uma lista. Mentirosos, injustos. Os injustos. Qual outro falou antes? Mentirosos. Olha, que vive na prática da mentira. Efeminado. Olha bem. Está aí, acho que em 1 Coríntios, por aí, Romanos. Eu já esqueci agora. Olha. Adulto, que vive praticando adultério. É uma lista. Então, quando a pessoa se converte, essas coisas ele vai abandonar. Ele vai ser uma nova criatura. Obrigado por ter a memória melhor do que a minha, que não decorei, não guardei isso aí. Olha, irmãos, a vida muda depois. Nós vamos ser perfeitos? Não. Se for querer olhar numa pessoa perfeita, então, porque nós somos pecadores, só que nós não vamos viver como nós vivíamos antes. Quem crê nele não é condenado, por quê? Creu no nome do unigênito Filho de Deus e aceitou como Salvador e Senhor da sua vida. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não está condenado para estar eternamente perdido. Enquanto ele está vivo, ele fala que ele está condenado, porque não crê. Mas não é ainda eternamente, porque está vivo. Porque ele pode estar, não crer hoje, amanhã ele pode mudar, crer, e pronto, segue outra vida. Agora, se ele morrer nessa situação, não queremos assustar ninguém. Quanta gente que partiu desta vida sem Cristo? Então, perdido, eternamente, irmão, perdido, para ser condenado, queimado no lago de fogo para sempre. Porque você, enquanto está vivendo neste mundo, você tem a oportunidade de aceitar a salvação que ele oferece. Enquanto você, meu amigo, está vivendo neste mundo, Leliane Oliveira está assistindo. É a tua cunhada, né? Não sei. Leliane Oliveira, que Deus abençoe. Olha, irmãos, então, a salvação nunca é por obras humanas, que eu falei aquela hora, mas sim pela obra redentora de Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé, e creia e arrepende-se dos seus pecados. Olha o 19 aqui no Evangelho de João 3. E a condenação é esta. Olha, deixa tudo certinho, não entende porque não sei. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus pessoalmente andando, ainda falou isso. Ele viveu. Essa luz aqui está referindo a Cristo, ele que é a luz do mundo.
Não há outro como Ele, que pode trazer salvação ao pecador. Ele é a luz, Ele entra, quando Ele entra, o Espírito dele entra na pessoa, Ele traz luz, Ele traz clareza. Aí nós vamos entender o que é certo, o que é errado. Aí vamos pegar amor para estudar a palavra dele, a Bíblia, estudar ela, meditar nela. Porque Ele sofreu o grande castigo do pecado, que trouxe a salvação ao mundo. Mas o desejo pecaminoso do homem é viver independente de Deus por causa desta vida presente. Esta vida presente é tão boa, você não vê ninguém. A pessoa fala assim, ó, há um inferno aqui mesmo. Tem alguém queimando no inferno, há fogo, há sofrimento. Vê alguém sofrendo aqui neste mundo? Não. Esse sofrimento por causa da fichinha. Pouco, um sofre mais, sofre menos. Mas, olha, por quê? O desejo pecaminoso do homem é viver independente de Deus por causa desta vida presente. Ele gosta muito desta vida. Ele gosta de viver. Mas viver para Deus não quer. E a consequência dos maus caminhos do homem não é boa. Dependendo do caminho que ele está. Se tiver o caminho que é Jesus, no caminho da cruz, no caminho que leva para o céu, porque Jesus diz que Ele é o caminho, Jesus diz que Ele é a verdade, Jesus também diz que Ele é a vida, Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus disse isso. Então, agora, o caminho do homem, da humanidade, não é boa se partir desta vida sem o perdão de Deus em Cristo. A rejeição a Jesus Cristo não é a causa da perdição do homem, mas sim o resultado disso. Agora dá um pulo lá no capítulo 5, versículo 24. Olha o que diz lá. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, João aqui 5,24 é um versículo central no discurso de Jesus sobre a salvação da humanidade. Ele fala com autoridade. No capítulo 5 do Evangelho de João, aqui em outras passagens da Bíblia, também na Bíblia, João 5,24 é uma declaração poderosa da salvação para a graça mediante a fé. A fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem que ser a fé somente em Jesus Cristo, procurar ouvir a palavra de Jesus, procurar crer em Deus, Pai que o enviou. Ouvir a palavra de Jesus implica reconhecer sua autoridade. Então, quando você ouve a palavra de Jesus, aceita, quer dizer que você está reconhecendo que Jesus, a autoridade dele, para crer nele, que ele salva a pessoa do jeito que tiver, que ele é como ele é o Messias, e seguindo os ensinamentos dele, ele tem aquela autoridade. Crer no Pai que o enviou significa aceitar o testemunho do Pai sobre Jesus, como expresso na Escritura e nas obras de Jesus que realizou. Agora, irmãos, vamos mudar agora para Romanos, onde nós paramos aquele dia, no versículo 5, preguei sobre a salvação, já claro. Agora vamos, que eu marquei aqui, Romanos 5,16.
agora também serve para nosso visitante. Ó, versículo 16, foi parada quarta-feira, 30 do 5 de 25. Ó. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, falando de Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O juízo veio de uma só ofensa. A condenação, por que veio só de uma ofensa? De uma desobediência do primeiro homem, Adão. Aí veio a condenação que está todos perdidos, nasce todo condenado. Mas ele fala, e não foi assim o dom como a ofensa. O dom é maior, o dom de Deus. Se o dom de Deus, a dádiva de Deus, o amor de Deus não fosse de tal maneira como falou lá no começo, ele não ia perdoar a ofensa. Por isso, é um ponto interessante para saber o argumento de Paulo, que é Paulo que escreveu, sobre a graça de Deus em Cristo. A graça de Deus em Cristo perdoa qualquer ofensa, qualquer pecado. Nós somos pecadores, nós pecamos, Ele perdoa. Aqui, Paulo está contrastando o efeito da desobediência de Adão. Adão foi desobediente, com a obra redentora de Cristo. Então ele fez um contraste. O efeito da desobediência causou que derrubou toda a humanidade, extraviou toda a humanidade, até o que vai nascer ainda. Desde Adão, quando ele fez aquilo, o efeito daquela desobediência dele, que Deus disse não era para desobedecer, então veio a consequência. Até hoje, vai embora, até o fim do mundo, até Jesus voltar. Agora, ele fala, mas a obra redentora de Cristo é o dom gratuito, veio de muitas ofensas para justificação. Aí eu conto as ofensas. Quantas? Então expõe a magnitude da graça divina e como ela supera, a graça supera a condenação que a humanidade herdou. A graça divina de Deus em Jesus Cristo supera todas as ofensas de toda a humanidade que pecam, que pecou, que herdou de Adão e Eva. Ninguém nasce sem pecado, porque herda o pecado de Adão e Eva. Então Paulo está escrevendo aqui para os cristãos romanos e para nós também. Muitos dos que provavelmente eram gentios, que recentemente se converteram ao cristianismo. Quantos hoje não querem... Nós mesmos, nós éramos gentios, vamos dizer que estrangeiro. Nós éramos estranhos de Cristo. Nós éramos estranhos do Evangelho. Nós éramos do mundo. Agora, mas nós convertemos ao Evangelho de Cristo, ao cristianismo. O cristianismo verdadeiro. Irmãos, a sociedade em todos os lugares, ela é regida, ou era regida, a sociedade romana, e hoje muitos, era regida pela lei. E a justiça era baseada em obras humanas religiosas judaicas. Que ninguém se salvava pela obra da lei, por religião, sendo judaico, sendo judeus. Então Paulo está desafiando aqui essa mentalidade, demonstrando que a salvação não é alcançada por mérito próprio. Ninguém tem mérito para alcançar a salvação.
Ninguém tem mérito próprio para alcançar o perdão de Deus. Está todo condenado. Mas por amor à graça de Deus, oferecida gratuitamente em Jesus Cristo, então tem Ele, para a gente, por a humanidade, procurar socorrer, agarrar nele, aceitar as boas novas, o Evangelho. Não é mérito próprio da humanidade, o mérito é todo de Jesus Cristo. Então ele usa aqui o exemplo da desobediência, Paulo, que ele usa o exemplo da desobediência de Adão, para mostrar que a humanidade está naturalmente sujeita à condenação eterna, porque somos tudo descendentes de Adão. Em Adão e Eva somos todos irmãos, esteja onde estiver. Em Adão são todos irmãos, mas filho de Deus não é. Filho de Deus são aquele que aceitou Jesus, que é o Filho de Deus. Aí nós somos, em todo lugar que tiver um Filho de Deus, nós somos filhos. Irmão em Cristo, irmão e Adão é uma coisa, irmão em Cristo é outro. Mas a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, o que ela faz? Ela oferece a possibilidade de reconciliação com Deus e ter a vida eterna. A graça de Deus, o dom de Deus, a dádiva de Deus, o favor de Deus, manifestado em Jesus. Não é em pastor, não é em igreja, nada. É Jesus, não pode esquecer aqui. A frase, o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, indica que a graça de Deus é abundante e supera todos os nossos erros. Mas quando reconhecemos e quando nós corremos a Ele. Errou, não demore. Viu que errou, a consciência acusou, pede perdão no lugar que estiver. Ou está deitado, ou está trabalhando. Ou, pai, em nome do teu filho, peço perdão. No pensamento, às vezes, erramos. Então, Deus não exige perfeição, porque se exigisse perfeição, ninguém se salvaria. Aí iria ser pela lei de Moisés. Para conceder o seu favor, ele não exige, mas ele exige o que? Sim, fé. Fé em Jesus Cristo, no Filho dele, fé viva. Porque a fé morta não produz obras, a fé viva produz obras de justiça. O dom gratuito da salvação é oferecido a todos. Quantos que estão pregando isso ao mundo todo? Independentemente das falhas passadas. Não olhe pelo passado, olhe pelo presente e futuro. Olha para Jesus. Se nós formos olhar para o passado, talvez de certas pessoas, ou nosso mesmo, sabe, poxa vida, será que não? Será que eu tenho chance ainda? Tem pessoas que foi tão cruel, ela pensa que não tem mais chance de reconciliar com Deus, porque está em inimizade com Deus. Mas tem Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador e Senhor e o nosso advogado. Ele está lá presente perante o Pai para nos defender a acusação do inimigo, do diabo, por exemplo. Então, irmãos, através do sacrifício de Jesus na cruz, aceitando esse sacrifício, somos reconciliados com Deus, porque antes não, se fora de Jesus, ninguém reconcilia com Deus, são inimigos de Deus, está todo inimigo. E também justificado perante Ele, recebendo perdão, recebendo a promessa da vida eterna, amém? Então tudo isso,
Agora, a graça de Deus não é um prêmio a ser conquistado, que aí teria que ser por merecimento. Quando a pessoa tem um prêmio e um troféu para receber, um prêmio, uma taça, qualquer coisa parecido, então é por mérito dele. Não, tem esse prêmio porque eu mereci, eu ganhei, tirei em primeiro lugar, etc. Não é um prêmio para ser conquistado, que você quer conquistar com força, com fidelidade, etc. Não, mas uma dádiva de Deus, gratuito, que nos é dado, oferecido por amor. Deus fez isso por amor, que deu o Filho dele na cruz. Então esse é um prêmio. Quando nós encontramos Jesus, que salvamos da nossa alma, foi um prêmio que não tenha como ganhar por mérito, por mais fiel que fosse. Não, foi tudo pela misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, que Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a bênção, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, irmãos. O importante é você estar com Cristo e saber que não morrer, partir qualquer hora vai para o céu. Amém? Então vamos parar aqui. E vou ler mais um trecho aqui, ó. Através da fé em Jesus Cristo, somos libertos da condenação e somos capazes, estando libertos da salvação, somos capazes de viver em comunhão com Deus, que fora disso não tem como viver em comunhão com Deus, desfrutando da sua misericórdia e o amor. Amém? Então vamos louvar o Senhor, que sexta-feira possamos estar aqui. Hoje faltou alguns, né, que é acostumado a vir na quarta-feira, né? Sempre o grupo é pequeno mesmo, porque o caminho de Jesus não é fácil de andar. Nós não ficamos aqui prometendo nada, né? Fazendo uma boa promessa, prometendo cura que nem promete que Jesus cure a alma. Ele pode curar, se Ele quiser curar a saúde, isso é com Ele, com Deus, não é com nós. Vamos louvar o Senhor. Que hino que vamos cantar agora? Qual? Dá. Vamos. Antônio, irmão Antônio, vamos ver se instalações elétricas. Ele é preferido é mulher, irmã. Está assistindo. E Liliane Oliveira está assistindo também. Que Deus abençoe a todos. (229) Ele lugar vazio. 229, Régio Hóspede. Yeah.
fazer apelo, tem dois que um que não manifestou a igreja. Se aceitou Jesus de coração, quer segui-lo, manifesta. Falei, eu aceitei Cristo, levanta a mão. Aí fica no coração de cada um. O desejo que ela vai ter que ser com seriedade. Que muitos levantaram a mão já e voltaram para trás. Levantar a mão e dizer para Jesus, olha, eu aceito Jesus. O dia que eu me levantei a mão aí, não me lembro, foi em 1994, o dia que, quando deu o infarto do irmão Félix, no próximo culto que ele pregou, já me converti lá em casa, quando eu recebi a notícia. Falei, quando ele fazia o apelo, levanta a mão. Aí eu levantei a mão e graças a Deus, Deus me deu força, me deu até hoje, vem dando força, dando ânimo, que nunca deixei da palavra de Deus, de estudar a Bíblia e servir a Ele. Mas tudo pela misericórdia dele, porque não tenho nada de mérito, assim, tudo por causa dele. Então, se não há, pedir ao irmão Paulo que faça a oração, que ore em favor do Rubens, nosso vizinho, que possa voltar nos próximos cultos, ouvir mais. Então. O pedido é. Senhor, agradecemos o nosso culto, né? Assim, semana. Agradecemos, né, pelo que nos visitou hoje, você se preparado para visitar, os novos pedidos aí, né? Oração, cada um e nós todos também. Deixa eu posso nos estar aparecendo na sexta-feira, né? Abençoe essa igreja e todas as igrejas que pegam a palavra. E agradecemos o pastor de nós, mais uma vez, nosso Senhor de sempre. Amém. E agradecemos, né, por tudo que ele feito por nós e pela salvação que tem Cristo Jesus. Por isso, pedimos e agradecemos a Deus. Amém. Amém.